Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Nesta oportunidade vamos tratar de uma afirmativa do Sr. Carlos Einar no debate que ele teve com o pastor Elias Soares lá no programa da Musical FM. Este programa era para ser gravado comigo sobre Trindade. Eu tentei por algumas vezes que a congregação e a mudança do segundo ponto de doutrina envolvendo as pessoas da divindade estivesse em pauta, mas ele não quis. Por fim, eu acabei cedendo e falei, então tá, vamos debater sobre Trindade então. Eu sendo um trinitário e ele defendendo o arianismo. Mas aí ele não quis mais. Por fim, acabaram conseguindo agendar com ele sobre sono da alma, que aí é uma doutrina cecebista, e o pastor Elias Soares defendendo a questão da imortalidade da alma. Aí no meio do debate ele faz uma afirmação extremamente blasfêmica e nega a divindade absoluta de Jesus. Então assim, a colocação dele é totalmente infundada, eu vou mostrar aqui para vocês. Agora, é preciso deixar claro que é uma opinião dele. Eu não vou generalizar aqui a toda a congregação. Obviamente que ele é fruto da congregação. Ou seja, você batiza a pessoa sem discipular, sem orientar, e aí dá nisso. Agora nós estamos fazendo um discipulado para batismo. Nesse mês, no próximo mês, vamos batizar 6 pessoas. Todas estas doutrinas centrais estão sendo tratadas à luz da palavra de Deus. Então nós estamos, por exemplo, explicando aos catecúmenos o que é a divindade cristã. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é a base bíblica da Trindade? Por que Jesus é Deus encarnado? Todas estas colocações basilares da fé são ensinadas aos batizandos. E depois, então, que termina o curso, que pode demorar de 3 a 4 meses, dependendo da agenda da pessoa, porque nós vamos na casa, alguns deles na casa, para discipular. Ao findar o discipulado, então, nós fazemos o batismo. O discipulado é imprescindível ao batismo. Jesus disse para ir, ensinar e então batizar estas pessoas ensinadas. Não se joga na água pessoas que não sabem o que está acontecendo, ou que realmente significa ser cristão. Então está aqui a nossa dica, né? Mas já eu volto para falar e mostrar aqui o recorte do vídeo. Antes, rapidamente, os meus recados. O primeiro recado é que nesse mês, nós vamos sortear, nesse mês de abril, mais uma série apologética do Instituto Cristão de Pesquisas. São 6 volumes, uma obra espetacular, da qual eu tive o prazer também de participar. E um dos nossos inscritos lá na plataforma do Apoia-se, que é nosso colaborador, poderá ganhar esta belíssima obra, que é a série apologética do Instituto Cristão de Pesquisas. Muita gente tem perguntado, pastor, aonde eu adquiro isso? No site do icp.com.br. Entra lá, se você quiser adquirir, não quiser esperar o sorteio, vai lá, com certeza valerá o investimento. Outra informação importante é o nosso aplicativo gratuito para todas as plataformas de celulares. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Vamos lá então para o recorte do vídeo que me enviaram aqui para eu comentar. O pastor Elias Soares está conversando sobre imortalidade da alma. Então o Einar está defendendo que o homem fique inconsciente na morte. Aí o pastor vai falar da teantropia, ou da encarnação do verbo. E a questão é, na encarnação do verbo, Jesus, ele ao morrer, ele parou de existir, ou ele ficou num sono inconsciente? Então esta seria a pergunta que o pastor ia fazer, mas ele acaba nem fazendo por causa da resposta absurda, abissal, que o Einar dá para ele. Vamos lá então. Que por ocasião da morte do corpo, a alma morre. A união hipostática, que é uma doutrina cristalina, ela cai por terra. Por exemplo, na morte de Jesus. Quando Jesus morreu, na sua concepção,
O que foi que morreu ali na cruz? Bom, nessa questão, isso aqui é um assunto para outro debate. Não, mas né? faz parte. Sim. Faz parte. Não, mas nós estamos falando aqui sobre a imortalidade da alma em si. Quando Jesus Cristo ele veio, ele se despojou da sua glória. E não, deixou de ser Deus? Veio como homem. Só homem? Só homem. Vai ser um outro debate mesmo. Isso. Você não crê na divindade de Jesus? Não. Creio que Jesus é Deus. Quando? Jesus é Deus lá no céu junto com o Pai, e depois ele recebeu todo o poder também depois da ressurreição. Agora, na terra, ele morreu como homem. Não, ele morreu como homem, todo mundo crê. Então, ok, mas ele era divino? Era homem. Só homem, né? Só homem. Você não crê na divindade de Jesus durante seu ministério? Durante o ministério, Jesus veio como ser humano, Bom, como homem. Não vamos discutir isso, porque não é o tema, mas deu para vocês perceberem o nível da apologética e da teologia, né? Negar a divindade do Senhor Jesus. Bem, vocês viram aqui então a resposta que o senhor Carlos Einar deu ao pastor Elias Soares. Ou seja, ele não entende nada da encarnação do Verbo. Tanto que João, para combater os gnósticos que não acreditavam que Deus poderia entrar na dimensão humana, começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João já começa o seu evangelho combatendo a mesma heresia que o senhor Carlos Einar acaba de colocar aqui neste vídeo. Jesus, então, na encarnação, teria deixado de ser divino. Ele mistura o esvaziar-se, ou traduz o esvaziar-se, com deixar de ser divino. Jesus nunca deixou de ser Deus. E enquanto ele, e no momento dele encarnar, ele foi 100% Deus e 100% homem. Isso já foi definido por todos os credos. Isso é uma questão resolvida e basilar da fé cristã. O esvaziar-se tem a ver com a restrição que ele teve que fazer para poder encarnar e estar entre nós. Mas em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Tanto que em várias oportunidades as pessoas chegam a ele, se curvam e o adoram. Várias vezes, em vários lugares, em vários momentos, as pessoas se colocam diante dele, se curvam a ele e prestam adoração a Cristo. O Cristo encarnado, o Cristo homem. Então, uma coisa é a restrição da sua glória, porque ele deixa a glória, se esvazia da sua glória, mas não da sua divindade. Não da sua divindade. Não há um único texto bíblico dizendo que na encarnação do Verbo, Jesus deixou de ser Deus. Ao contrário, a afirmativa de que ele era Deus, sempre foi Deus. O apóstolo João fala que ele era Deus, Pedro fala que ele era Deus, Paulo fala que ele era Deus, a profecia dos profetas dizem que ele era Deus encarnado, o Emanuel. Então assim, infelizmente, este senhor aqui, o Carlos Einar, ele não pode ser associado diretamente a CCB, mas ele é fruto do mau uso da Bíblia na CCB. Ele é fruto das incongruências teológicas do meio que ele vive. Isso aqui é um disparate. É a mesma doutrina herética dos gnósticos, das testemunhas de Jeová e de outras seitas malignas que não aceita a divindade de Jesus. E o próprio Deus no Velho Testamento, a divindade fala, o Yahvé fala: fora de mim não há Salvador. Então, óbvio que Jesus é Deus. E ele não poderia deixar de sê-lo. Então, infelizmente, nós vemos uma barbaridade dessa. Ainda bem que o pastor César estava lá, corrigiu, o pastor Elias deixou claro para o ouvinte, para o espectador, que aquilo era um absurdo. E se você quiser material sobre cristologia, para entender como é que funciona essa questão da encarnação do Verbo, essa problemática de Jesus ter sido restringido, mas sem perder a divindade, entre em contato comigo que eu coloco à sua disposição materiais e PDFs explicando direitinho toda essa questão, toda esta
essa temática teológica tão importante que é a cristologia. E obviamente que você percebeu, o aniquilamento da alma, o sono da alma, ele não compromete a antropologia humana. Mas como Jesus foi 100% Deus e 100% homem ao encarnar, compromete a cristologia. Porque aí na morte de Cristo ele teria ficado quase 3 dias na inexistência ou na inconsciência. E ele, como Deus, não faz sentido esse tipo de coisa. Era esse o ponto que o pastor Elias iria chegar junto a ele. Mas não deu nem tempo, porque a macarronada ficou mais cara que o molho. É isso, gente. Infelizmente, sem Bíblia, sem estudo, sem dedicação à palavra, você só vai ouvir impropérios desse jeito. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Obrigado aí por mais este momento juntos. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.